A palavra nos diz assim, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Eu quero, nesses dias, irmãos, entrar em um assunto, porque parece, olhando ao redor, que nós não estamos entendendo as bases da fé cristã. Parece que não tem mais uma base da fé cristã. Muitos não sabem o que é ser um cristão. Muitos não entendem qual é o percurso que se faz quando se diz: eu creio, eu aceito e eu vou viver conforme Jesus Cristo ensinou. Parece que o cristianismo virou um lugar de pedir, e não que não seja, entenda o que eu estou falando, mas a gente só ora forte quando a gente precisa de algo. Quando está tudo bem, nós não temos coragem de levantar. Quando está tudo bem, nós não temos coragem de participar de toda a programação da igreja. Quando está tudo bem, nós estamos meio tranquilos. E parece que quando as coisas começam a dar uma distorcida, tem uma visão errada que alguém diz: Deus está me castigando, Deus está me punindo. Tem uma visão errada dizendo: Deus me abandonou. Sendo que a vida comum, ela não interfere na minha vida com Deus. A falta de um bem material não diz que Deus está ou que Ele não está comigo. E nós vamos começar um percurso onde nós vamos falar de algumas bases da fé: arrependimento, fé, reconciliação, perdão, os sacramentos que Deus deixou, Santa Ceia, batismo, ofertas. Vamos tratar disso para quê? Para que nós não sejamos um cristão que não sabe o que é ser um cristão. E os dias que vivemos é preocupante porque Jesus, em Mateus 24, ele vai dizer uma coisa que nós deveríamos refletir. Ele disse que a volta do Filho do Homem seria igual aos dias de Noé. Aí você tem que ser inteligente e refletir o que é isso. Eu vou ver Deus falar, eu vou ver que estou errado, eu vou ver que tem alguém fazendo certo, eu vou zombar de quem está fazendo certo, eu não vou fazer certo, e minha vida vai estar tranquila. E é isso que a gente tem visto hoje. Tudo bem. Tem pessoas que até falam: eu sei que eu estou errado, e vai ficar assim, está tudo bem. Tem pessoas que dizem: não, eu não vou seguir o caminho de Cristo, mas eu sei que eu devo seguir, e vai viver assim, como se nós tivéssemos dentro do nosso bolso a bússola e o relógio que diz: no dia tal, você toma essa direção e está tudo bem. Não temos controle sobre isso. Eu e você podemos morrer essa noite. Pastor, que pessimismo. Não é pessimismo, é a vida. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém acorda de manhã e fala: vou morrer hoje. Gente, pode ser que alguém que está doente, lá sofrendo, ou alguém que teve uma revelação de Deus para a vida dele, falou: Deus falou que vai me recolher hoje. Mas no geral, nós estamos aqui. Ninguém acordou hoje e pensou: será que é hoje que eu morro? Tem alguém que pensou isso, irmão? Tem? Não tem ninguém aqui que pensou isso? Assim, será que eu morro hoje? Vou ter que tomar cuidado, vou ter que arrumar minha vida, vou ter que pedir perdão, vou ter que ajustar algumas coisas, porque vai que eu morro hoje. Ninguém acorda assim. Acordamos dizendo: estou no controle da situação, vou fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Alguns interpretam que o cristianismo não traz diferença no dia a dia, sendo que o cristianismo é o que muda o dia a dia de todos nós. Então nós vamos nesses dias falar um pouco sobre essas coisas. Então eu espero que a gente consiga. Eu espero trazer 14 temas sobre a base da fé, porque não podemos continuar, irmãos, vendo pessoas indo para o inferno e todo mundo sorrindo. Eu não posso ter um melhor amigo que não vem na igreja e eu não estou nem aí. Eu não posso. E eu não digo que eu tenho que ficar enchendo a paciência dele. Eu tenho que todo dia olhar para ele e falar: estou orando por você, sai daí. As conversas, quando ele vier que for contra o que eu creio, eu tenho que falar: para de falar isso. Por quê? Porque isso é contra o que eu creio, e você está vivendo contra, não pode. Se eu e você não abrirmos os olhos, nós vamos ficar que nem nos dias de Noé. Qual era a situação? Todo mundo sabendo que tinha alguém fazendo a vontade de Deus, e ninguém nem aí. Todo mundo sabendo que ele dizia, a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da justiça.
Noé estava pregando. Alguém chegava lá quando ele estava batendo o martelo, tá. O que você está fazendo aí? Estou construindo uma arca porque Deus falou para mim que vai destruir tudo. O povo zombava e dizia, mas é louco mesmo, hein? É maluco? Nesses dias de hoje você vai deixar de curtir a vida para ser fiel a Cristo? Nesses dias de hoje, jovens, vocês vão deixar de seguir a profissão mais importante para poder se consagrar ao Senhor? Nós temos que voltar a entender que ou nós mudamos a trajetória, ou vira tudo uma hipocrisia. Por quê? Quem aqui crê na volta de Jesus, diga amém. Vamos fazer um teste? Espera aí, vamos fazer um teste. Teste, isso é teste. Quem aqui crê na volta de Jesus, diga amém. Ok. Quem aqui sabe o dia da volta de Jesus, diga amém. Opa. Quem aqui entende que pode ser hoje, diga amém. Ok. Agora, o que nós estamos fazendo para estar pronto hoje? O que nós estamos fazendo para estar pronto agora? Tem às vezes pessoas que estão dentro do culto se preparando para pecar depois do culto. E eu digo de nós. Às vezes estamos dentro do culto, escutando uma palavra de Deus, construindo a arca, falando que essa arca vai ser para não destruir todo mundo, mas se quem não crê vai ser destruído, e a gente está pensando em sair do culto e fazer coisas que desagradam a Deus e que tiram eu e você do caminho de Deus. Isso quer dizer que a fala que eu creio na volta de Jesus é mentirosa. Falamos de amor, falamos de perdão, falamos de Cristo volta, eu vivo pela fé. Basta um dia que você não entendeu o que aconteceu, está desesperado, chorando, murmurando, reclamando. Eu não posso entender que isso é de propósito. Quero crer que isso seja uma falta de entendimento. E não é o tempo de igreja que está resolvendo. Porque a Bíblia tem um tempo que eu e você não pode fazer nada. Eu e você, quando chegamos numa igreja, e aí nós teremos que entender isso. Cheguei na igreja hoje, aceitei Jesus. Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer alguma coisa na igreja como liderança ou qualquer coisa? Quem sabe, diga amém. Glória a Deus, a esposa do pastor. A Bíblia fala que são 3 anos. A Bíblia tem um conselho e diz, não coloque nenhum neófito em uma posição. Por quê? Se der errado, ele vai se desviar. Ele vai achar que Deus não chamou ele, ele vai achar que não tem chamada, que não foi de Deus, que foi o capeta, e ele vai se desviar. Se der certo, ele vai dizer, eu sou o cara. Se eu sair, acaba tudo. Isso é um neófito. Alguém que não entende que a obra de Deus, um planta, um rega, mas ela só cresce porque tem um que dá o crescimento, e é o próprio Deus. Nós temos vivido dias que a base da fé, ela não tem sido entendida. Aí nós vivemos uma vida triste, irmãos. Quando você vê um crente triste por ser crente, ele não entendeu o que é ser crente. Quando você vê um crente não entendendo que existe perdão, existe justiça, existe momentos e momentos da vida, ele não entendeu nada. Ele está com medo. Se você vê alguém com medo de Deus, não conhece Deus. Nós temos que nessa noite parar e refletir se a gente está indo numa direção certa ou se estamos indo numa direção errada. E as igrejas no geral não estão preocupadas. O mais preocupante é isso. As mensagens saíram da Bíblia. As mensagens estão no âmbito da filosofia. Que não seja importante. É tão bom receber uma palavra de ânimo, irmão. Quem nunca recebeu, diga que é mentira. É bom quando você está ali todo meio... E alguém fala, vai para frente, tal. Aquilo te anima. Mas a salvação, ela não depende de uma palavra de ânimo. Ela depende de um entendimento do que foi feito na cruz. E uma aceitação do que foi feito na cruz. Para que gere em mim o resultado real. Aí nós temos hoje muito crente e pouca atitude de crente. Muitos que se dizem crer na volta de Jesus. Mas não penso nela em nenhum momento. Tem uns que dizem assim, eu espero que ele demore um pouco, porque eu quero realizar os meus sonhos e projetos. Tem gente comprando coisas dizendo, se Jesus voltar eu me lasquei, né? Porque nem vou curtir. Tem gente se matando. Eu vou falar só um exemplo. Conheço, ok? Uma pessoa que fez de tudo para ter dinheiro. Construiu um prédio, sabe o que é prédio?
Após construir o prédio, faleceu. Isso é um exemplo de que não temos controle sobre a vida. Se creio na volta de Jesus, se creio que existe um percurso e não estou fazendo nada, eu já estou incluído nos dias de Noé. Eu sou aqueles que estão vendo a arca ser construída, eu sou aqueles que estão ouvindo alguém pregar a verdade, estou zombando de quem prega a verdade, estou zombando de quem vive a verdade, e eu não vou abrir mão da minha vida, dos meus recursos, dos meus sonhos, para viver esse negócio de igreja. E aí, como bagunçou muito, ninguém quer mais vir na igreja. Tem pessoas que têm pavor de igreja. Esses dias eu conversava com alguém que ele falava, quando me fala de ir para a igreja eu já tremo. Mas não é porque Deus errou, é porque nós como igreja erramos. Pense comigo, todo cristão que estivesse aqui, ele não deveria jamais, nunca em toda a vida, falar mal de alguém. Falar o que não sabe. Nenhum cristão deveria viver uma vida declarada em adultério. Nenhum jovem cristão deveria viver uma vida declarada escutando música pornográfica, bebendo, fumando, se prostituindo. Isso não deveria acontecer. No passado, dentro da igreja, não tinha isso. No passado, dentro da igreja, tinha uma reunião dos santos. Não vinha para o culto quem odiava Jesus. Hoje vem para zombar da gente. Hoje vem para dizer, olá, está lá pregando, mas quando está comigo lá fora, está bebendo, prostituindo e se adulterando. O diabo tem feito isso porque nós estamos perdendo a visão do que é o parâmetro do cristianismo. Não é ser membro da Demariana, não é ser membro de Batista, não é ser membro de igreja. Ser um cristão é ser alguém que foi encontrado pela graça, entendeu o peso da graça, se arrependeu dos pecados e hoje ele é sal e ele é luz do mundo. Mas não estamos tendo paciência para isso. Quanto tempo estudamos para ser um médico? Por exemplo, teoricamente é 5 anos e é residente, não é isso? Como que fala o nome? Não é residente que chama, porque fica todo dia lá, é isso, né? Fica ali todo dia, tanto que quem só pode ser médico, quem é rico ou ganha bolsa. Não é isso? No Brasil, uma faculdade de medicina é o quê? 12 mil reais. Tem que ficar o dia inteiro. Tem o livro, tem a comida, tem o hotel. Se o pai não é rico e não tem bolsa, o rico que vai fazer, porque senão não dá. Aí isso é para ser um médico. Nós queremos às vezes ser cristãos, vindo uma vez na igreja, pegando a Bíblia só quando dá tempo na igreja. Tem uns irmãos que já não andam mais nem com a Bíblia. Porque pesa, incomoda, é deselegante. Tem irmãos que já fizeram, esses dias eu vi uma Bíblia que ela é forma de bolsa para mulher e aqui tem escrito Dolce & Gabbana. E a irmã chega na igreja e você fala, ó, irmã, com a Dolce & Gabbana. Ela chega na igreja, ela tira e ela é a Bíblia. Alguém diz, isso é religiosidade. Não é religiosidade, irmãos. Isso é querer trazer para a Bíblia o que não tem na Bíblia. Luxo, poderio. A Bíblia é um livro simples, de capa preta, tranquila, simples, humilde, mas que quando você abre, tem mensagem rica, eficaz, que muda, que transforma. E nós não estamos mais tendo essa visão. E nós vamos passear por esses dias sobre as doutrinas básicas. Talvez você pare de vir porque você fala, não, eu não posso comer esse leitinho, eu já sou da feijoada. E como está a tua vida comportamental, tua vida pensamento? Qual é os teus pensamentos? Reflete um doutor da lei? Reflete um fariseu que sabe tudo, mas não cumpre nada? Nós estamos aqui para pedir a Deus misericórdia, para que a gente saia daqui e viva os princípios básicos da fé. Eu não preciso ser o maior, eu não preciso ser ninguém reconhecido. Eu preciso ter comunhão com aquele que morreu por mim, está vivo e breve vem me buscar. Isto é, se eu estiver ali esperando. A parábola das 10 virgens é uma realidade, irmãos. Está na igreja, veio para o culto. Tem até o espaço de pôr o Espírito Santo. Porque a lamparina e o azeite seria o Espírito Santo, vamos dizer assim.
Eu tenho o templo do Espírito Santo, mas está vazio. O que adianta? A Bíblia nos dá conselhos, a Bíblia nos dá direção. E no tempo presente, os cultos que as pessoas vão ir frequentar, não é de reflexão bíblica, é de revelação. E às vezes até quando a gente pensa, mas Deus não revela? Revela, mas tem propósito. Deus revela com objetivo. Deus não revela para você ficar empolgado e humilhar ninguém. Deus não revela para você ficar triste e querer morrer. Não é isso. E nós vamos nesses dias passear por temas que a Bíblia diz que se não vierem na nossa vida, nós não somos cristãos. E nós vamos começar falando do básico, do básico, do básico, do básico, que é o arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? O que significa isso, se arrepender? A primeira mensagem vinda do céu para João Batista foi: arrependei-vos. Foi a primeira pregação. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Deus te ama. Não tem escrito Jesus te ama no Novo Testamento. Com essa palavra, Jesus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não foi Jesus não. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. E a gente sempre fala para a pessoa: vem para a igreja, Jesus te ama. E a mensagem do Evangelho não é essa. É o seguinte, meu irmão, você está fora, você não conhece a Cristo, se arrepende dos teus pecados. Se arrepende, porque se você não se arrepender, o teu futuro não será bom. Aí João Batista morre, Jesus começa o seu ministério, e ele vai trazer a primeira mensagem, dizendo o seguinte: se você não entender primeiro o que é se arrepender, você vai viver enganado. Jesus começa a pregar, Jesus vai embora, deixa os discípulos, primeira pregação, Espírito Santo, fogo puro, Pentecoste. Aí alguém vendo diz: eu quero seguir esse caminho, eu quero entrar nessa igreja. Ô pastor, como eu posso fazer parte dessa igreja? Aqui é a ficha de membro, dizimista. Foi isso? Não. Os discípulos falaram: arrependei-vos. Aí o texto que a gente lê: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento gera paz, arrependimento gera refrigério. Agora tem muita gente dizendo que se arrependeu, mas está sem paz, está sem refrigério. Sabe por que o arrependimento traz tudo isso? Porque aqui diz o seguinte: o arrependimento traz para mim e para a sua vida a presença de Deus. Não é a presença do pastor, não é a presença dos irmãos, é a presença do Senhor. E a presença dele, irmãos, te constrange, porque ele vê todos os teus erros e diz: eu te perdoo. Só que para existir perdão, tem que ter arrependimento. Então nós vamos tentar nesses dias, de uma forma muito direta, passar por esses entendimentos e compreender de uma vez por todas que se arrepender não é estar aqui na igreja. Que se arrepender não é ser membro de uma igreja. Arrependimento significa mudança radical. Quem roubava, não rouba mais. Olha o que o texto diz: quem mentia, não mente mais. Isso é o arrependimento, que é progressivo a transformação, sim, mas o arrependimento sincero faz em primeiro momento você mudar a sua direção. E nós estamos falando que se arrependemos, saímos do culto. Eu me arrependi, sai do culto, faz tudo o que fez antes de... Não, você não se arrependeu não, me desculpa. Se você está aqui dentro, está dizendo que está arrependido e está fazendo as mesmas coisas, você está se iludindo sozinho. Você não está arrependido. Por isso que nós temos que nessa noite pedir a Deus direção. Para quê? Não ficar passando os dias na igreja achando que está tudo bem. Mas você está arrependido? Existe um ditado entre os estudiosos que é o famoso pecado de estimação, não é isso? Aquele negocinho que a gente entra no bolso. Sempre que a gente está triste, a gente vai lá. Uns é fumar, outros é beber, outros é falar mal, outros é pornografia. Tanto mundo tem, cada um tem vários pecados. A pessoa fala: quando eu estou triste eu vou ali, bebo uma, fico tranquilo. Nós
quando estamos arrependidos, se estamos num momento difícil, a Bíblia diz que nós vamos para um outro lugar. Leia na Bíblia, para onde foram quem estava triste conhecia o Senhor. Eles vão para os pés do Senhor. Eles correm para lá e dizem a verdade. Quem não lembra de Asaf? Salmo 73, não vale a pena vir na igreja. Eu venho para o culto, quando saio do culto, tem gente que está fora do culto e está melhor que eu. Tem gente armando e está melhor que eu. O que rouba come comida melhor que a minha. O que rouba anda no carro melhor que o meu. Não quero mais ir para a igreja. Isso estava tudo na cabeça dele, hein? Ele vai dizer que sentia picada nos rins. Estava incomodado. Ele diz que o coração dele se azedou. Ele diz que ele estava como um animal irracional diante de Deus. Mas ele diz que tudo isso mudou quando ele entrou na presença de Deus. E pense, e leia e reflita. Ele não saiu por aí falando isso não, viu? Começa a controlar tua língua e teu desespero. Ai, está desesperado, você está falando. Ai, eu estou desesperado. Ai, cala a boca. O texto diz que ele pensou isso. Ele diz assim: se eu falasse, eu pecava contra as gerações. Mas isso estava dentro de mim. O problema é que a gente não sabe nem lidar com as nossas emoções. Sai falando para todo mundo o que pensa, sai falando para todo mundo o que está sentindo, aí fica todo mundo espalhando. Aí quando você está bem, os outros falam: olha lá o oscilante. Olha lá o que oscila todo dia. Deveríamos aprender o seguinte: hoje eu estou mal, estou querendo desistir, estou querendo até falar uns palavrão, vou lá falar com Deus. Dobra o joelho com humildade, sinceridade, diz: eu não estou entendendo nada, Senhor. Aí a presença dele vem e você entende o fim de quem zomba dele, o fim de quem ignora ele, o fim de quem está brincando com ele. O problema é que a gente não está entendendo o que é ser cristão. Não está entendendo o que é fazer parte de um corpo. Nós somos partes do corpo de Cristo. Só que para fazer parte desse corpo, eu preciso estar arrependido. Se eu estou por aqui, eu sou apenas, como disse o pastor Fernandes, uma prótese. A prótese parece, né? Alguém coloca aqueles braços de prótese. Tem um cantor famoso, que ele é o Vitorino Silva, né? Primeira vez que eu ouvi, não sabia, eu nunca tinha visto que ele tinha aquela mão assim. Uma vez encontrei com ele lá, aí eu vi que era a mão de plástico, assim, que nem de boneco mesmo. Aí eu olhei e falei: meu Deus, quase que eu apertei brincando, sabe? Sei nem se saía, não sei, ué. Eu não sabia que ele tinha aquilo não, ué. Por quê? Aparentemente, a prótese parece real. Só que ela não tem função. Ela só é estética. E nós não somos só uma estética. Nós somos um organismo vivo. Você tem função. Se você não realiza a sua função, você está morrendo. Se você está morrendo, você vai daqui uns dias ser expurgado do corpo. Muitos não querem mais viver como igreja. E Deus está nos chamando a viver como igreja. Então nós vamos passar por isso. E eu queria que você aí, dentro do texto, você começasse a refletir sobre o que significa arrependimento. E todo mundo sabe que a palavra grega do arrependimento é a famosa palavra metanoia. Está na moda hoje fazer mentoria, né? Só que metanoia não é um simples reconhecimento da situação. Porque você conhece um monte de pessoa que está fora da igreja e que diz assim: ó, eu sei que eu estou errado. Né? Quantas pessoas você conhece? Quantas vezes você está errado, sabendo que está errado e continua errado? Porque perdemos a noção do que é ser um cristão. Muitas vezes, irmãos, estamos vivendo como se não tivesse Deus. Muitas vezes estamos vivendo como se não houvesse um Senhor, como se não houvesse o Salvador da nossa vida, como se não houvesse alguém que morreu numa cruz e ressuscitou, está vivo e quer nos dar um escopo espiritual para viver nessa terra. Para que nós estamos aqui como cristão? Para que ser cristão? Fala para mim. Alguns vão dizer papagadismo. Tem gente que diz isso, para ficar julgando os outros. Tem gente que fala: não gosto. Esses dias eu encontrei um rapaz e falei: sabe que eu não gosto de... Onde nós estávamos? Nós estávamos no cabeleireiro. Estou indo cortar cabelo num lugar lá, irmãos.
os meninos gostam de ir. Aí toda hora o cabeleireiro fala: pega aí, pastor. Como é que ele fala, Lucas? Pega aí, pastor. Aí eu vou lá com o rapaz, né? E começo a conversar. Aí sempre tem um que fala assim: esse pastor é diferente. Mas é diferente por quê? Não, ele falou da Bíblia e tal, e não me julgou. Irmãos, o que é julgamento? O problema é que a gente não faz e quer que os outros façam. Sabe quem você está dizendo que é pecador? Você faz igual. É porque não é você não está vendo. E nós não podemos continuar nessa tangente de ter uma igreja, de não saber o que se faz dentro de uma igreja, de não compreender o meu papel como membro do corpo dessa igreja, de não entender o que Cristo me chamou para fazer e viver alegre. Irmãos, todo cristão deve viver. Não é que você vai ver que nem um bobo da corte, morreu alguém, você vai ter que chorar. Você perdeu alguma coisa, você vai ficar triste. Mas você vai ter sempre um controle sobre isso. Deus vai estar sempre te controlando, dizendo: essa é a vida. No mundo tereis aflições, mas você tem bom ânimo aí, porque você vai para um lugar aonde não tem mais dor, não tem mais choro. Então se prepara para ir para lá, curte, degusta quando estiver chorando com raiva. Aí fala: olha, eu não vou sentir mais isso lá. Que ódio que eu estou. Já fez isso? Que ódio que eu estou. Aí você fala: tem que segurar. Lembra o que Asaf fez? Segura. Vai lá na porta do céu, dobra o joelho. Senhor, eu estou com ódio. Só que eu não vou sentir isso no céu, né? Então, controla ele por aqui, porque você não vai sentir lá. Mas se você viver com ele aqui, te tira de lá. Não sabemos porque não cremos nisso, irmãos. Não cremos que algo aqui pode tirar de lá. E não cremos que estamos aqui para degustar uma vida de alegria. Não é de bobice. Essa alegria não é uma alegria de ficar assim: morreu um amigo meu. Não é isso. É de viver entendendo que quando a dor chegar, fala: essa dor é real, eu estou vivenciando ela, mas eu vou passar, e Deus vai me confortar, e tem um dia que vai chegar, que eu creio, que eu não vou ter mais ela. Pare de viver uma vida sem entender a base. Base. E sem arrependimento não tem cristianismo. Se não tem arrependimento, não tem cristianismo. E metanoia não é dizer só: eu estou errado. Metanoia é você reconhecer o erro e mudar a direção. E agora? O que adianta eu falar que eu estou errado e continuo roubando? Eu sei que eu estou errado. Passa a carteira. Está na igreja e diz: eu sei que eu estou errado. Irmãos, então por que você não está assumindo? Entenda uma coisa: Jesus encontrou muitas pessoas que não creram nele, ok? Jesus, não falo de um pastor ou de uma denominação. Jesus. Teve até um jovem rico que chegou dizendo: vim te encontrar, estou sabendo que tu está cumprindo os mandamentos, eu também cumpro. Desde minha infância eu sou aquele cara que cumpro tudo. Jesus falou: vamos ver se ele cumpre 2? Só os 2 primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Dá tudo que você tem para os pobres e me segue. Aí não dá, né? Aí exigiu demais. Exigiu demais de mim. E quantos não estão fazendo isso? Acham pesado seguir porque não acredita. Tem uma frase que diz que ninguém morre pelo que não acredita. Até quem está errado morre pelo que acredita. Tem gente que se explode por aí, não explode? Paraíso está esperando com os 10 virgens. Mas eles acreditam naquilo. A gente diz que acredita num Deus que ama, mas a gente não ama. Num Deus que perdoa, a gente não perdoa. Num Deus que quer santidade, mas a gente não se santifica. Num Deus que é contra algumas coisas, e a gente fala: não, eu estou nem aí que ele é contra algumas coisas. Eu vou viver do meu jeito. Então, metanoia, quando você for estudar, se entenda, é uma mudança radical. Quem se arrependeu não é igual. Disse que se arrependeu e está igual, não se arrependeu. Você está iludido. Não se iluda. Arrependimento significa: eu não continuarei nesse mesmo percurso. Arrependimento é quando você dá marcha ré. Arrependimento é quando você está indo e você volta. Arrependimento é quando você pede ajuda.
Arrependimento é quando você grita e fala: eu não quero continuar aqui, alguém me ajude. Se você não tem feito isso, você só está tendo um simples sentimento de remorso. E para nós podermos entender o poder do arrependimento, 1 João capítulo 1, versículo 9, tem uma coisa que diz lá, que é muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, isso quer dizer o quê? Quando eu me arrependo, quando eu reconheço, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso, antes que isso aconteça na minha vida, eu consiga confessar. E só consegue confessar quem se arrepende. E hoje nós estamos cheios de veja bem. Eu fiz isso, mas veja bem minha situação. Eu fiz, mas veja bem o que fizeram comigo. Mas veja bem o que me falaram. Irmãos, arrependimento é você reconhecer o seu próprio erro. É você olhar para si e falar: eu estou errado. Aí quando você abre a Bíblia, em Mateus 4,17, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando você abre 2 Crônicas, muito famoso, 7,14, todo mundo sabe: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar. A gente consegue até cantar. Mas o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Mas olha o percurso que eu preciso fazer. E aqui não é para estrangeiro, é para quem se chama pelo seu, é os crentes. Aqui, ó, vamos ler na linguagem de hoje assim: se os crentes da igreja se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter, se arrepender dos seus caminhos maus, o Senhor vai ouvir eles do céu, vai perdoar todos os pecados deles e vai sarar a terra deles. Será que a gente tem vivido assim? Será que a gente crê nisso, irmãos? Imagine se você fosse Deus e você tivesse que tratar com você. Você matava você na hora. Você ia falar: rapaz, que teimoso que você é, eu já falei com você tantas vezes. Mas como você está ignorando o mandamento? Está escrito. Por que você ignora o que está escrito? Você não diz que crê. Se você crê, você precisa caminhar. E nós temos uma geração de todo mundo, 10, 12, 13, 14, 15 anos na igreja, que não tem a base. Eles nunca se arrependeram, tanto é. E aqui eu vou dar um testemunho contrário a nós, de uma conversa que eu tive com um muçulmano. Porque na curiosidade, eu falei: eu vou perguntar para ele o que ele entende por arrependimento. Antes ele tinha, já falei isso aqui, então procura nos vídeos, assiste todos os vídeos que está lá registrado. 1 hora você acha. Vai edificar. Mas uma das perguntas que eu fiz foi para ele, foi o seguinte: como você define um arrependimento? Sou muçulmano, né? Ele estava me vendendo um negocinho de limão, espremer limão. Queria vender aquilo. Aí ele disse: olha, o arrependimento para nós é o seguinte. Só que quando ele deu o exemplo, eu falei: pronto, usou o exemplo errado, já está me botando pressão, quis me assustar. Se eu sou um matador, ele falou dessa forma: eu sou um matador. Eu falei: pronto, né? Lá já apelou, já me colocou na retaguarda. Eu falei: vou escutar ele com mais atenção. Essa minha profissão de matador me gera receita, e eu sou rico e dou uma vida boa para minha família. Eu me converti, não posso mais ser um matador. Comecei a passar necessidade, porque agora matar dá mais dinheiro do que ser honesto. Se eu, naquele momento de passar fome, eu pensar, isso o muçulmano me falando, se eu estivesse matando, eu não estava passando por isso, eu nunca me arrependi. Olha o que ele falou, hein? Isso é metanoia. Eu não penso mais como eu pensava antes. Eu não estou mais no lugar que eu estava antes. Eu sou agora nova criatura. Eu sou uma pessoa transformada por Cristo. Paulo diz o seguinte: eu tenho a mente
de Cristo. Como eu com a mente de Cristo penso, puxa vida, se eu voltar a me prostituir eu vou ter dinheiro. Não tem como, porque agora a minha mente é de Cristo. Eu estou sofrendo, eu digo, Senhor, ainda bem que é só aqui. Breve virá o tempo que eu estarei com o Senhor. Se eu estou sofrendo, eu falo, isso é só um momento. Amanhã eu vou estar melhor, mas eu não volto a praticar as más obras. Eu não penso em praticar as más obras. Isso é uma metanoia, é uma transformação do meu entendimento. Quando a Bíblia diz lá que nós temos que fazer uma renovação do quê? Da nossa roupa? Renove a vossa roupa, ponha terno e gravata. É isso que está escrito? Renovação do... Eu pensava que aquilo era bom, hoje eu tenho certeza que aquilo é ruim. Eu pensava que esse caminho era vida, hoje eu tenho certeza que esse caminho é morte. Não ando mais. Só que vivemos um tempo que dentro da igreja o arrependimento é só um momento de emoção no culto. O arrependimento virou às vezes um momento de festa na igreja. Mas é uma festa que é só aqui, para vender CD, para vender música, para vender personalidade gospel, para dizer que o homem é de Deus. Chorou, todo mundo chorou no culto. Então vai no velório, também todo mundo chora. O que um culto revela se ele tinha Deus ou não, é quando vai todo mundo transformado, todo mundo dizendo, tenho que melhorar, tenho que perdoar. Todo mundo está dentro de uma igreja, olhar um pouco e falar, tô obrigado com aquele irmão, peraí, ô irmão, perdoa. Mas perdoa, não tem esse negócio? Também tem uns doidos aí que você nunca fez nada para ele, e vem falar, eu queria falar que eu quero pedir perdão para você, porque aquele dia eu fiquei com ódio de você, mas eu fiz o que para você? Não sei, eu vi você me olhando, para de ser doido. Porque tem gente que é assim, eu estou falando de coisa séria, eu estou falando de comportamento sério. Nós como igreja não poderíamos ter diferença. Quando tivesse problema, teremos que acertar os problemas. Quando tivéssemos em dificuldade, deveríamos pedir ajuda. O arrependimento te faz mudar de atitude. Agora você está dentro de uma igreja, a pessoa fala, mas cuidado hein, que aquele lá é um ex-matador. Eu quero saber que ele é um matador. Se ele se aceitou Jesus, ele é um cristão, ele é uma nova criatura. Não, mas você vai saber, pastor. Se você quer ficar duvidando da fé dos outros, eu não duvido, mas se você não vive a fé que você proclama, você está sendo hipócrita. Às vezes eu falo para minha esposa em casa, eu falo, filha, eu vou acreditar. Mas tem que tomar cuidado daquilo. Não, eu sei, porque está cheio de gente que é esquisita. Mas se você não viveu o que você está dizendo que vive, a culpa é sua, o hipócrita é você. Se eu não vivo o que eu digo, o hipócrita sou eu. Metanoia, transformação, é mudar. Agora reflete aí, se você vive pensando no que você era, está cheio de vontade de voltar? Não está arrependido. Você precisa orar hoje, pedir a Deus ajuda, para que você possa ter essa realidade no seu coração. E aí, é por isso que a gente estava falando, e a metanoia não é só dizer, eu sei que errei, eu sei que estou errado. Não é um reconhecimento de pecado, irmãos. É uma transformação. Por isso que não dá para entender como eu posso hoje estar no culto, dizer que Deus falou comigo, eu mudei de vida, eu saio daqui e eu não estou mudado. Eu repito, e pode ficar tranquilo, porque estou ficando velho e a repetição faz parte da velhice. Você um dia vai chegar lá e vai repetir como eu. Ok? Já vou falar, porque depois minha esposa fala, repetiu. Eu falei, sei mesmo, estou ficando velho. Como no passado se reconhecia quem aceitava Jesus na igreja? Eu vou dizer, você encontrava às vezes um jovem, um calor danado, e ele de calça. E não pode usar bermuda, ok? Não venha para cá com esse negócio não, eu estou dando um exemplo. Não era pesado parar de fazer nada. Não, escuta o que eu estou falando. Quando no passado se aceitava Jesus, o pastor falava, tem que raspar a cabeça. Alguém falava, você está doido? Não, eu estou agradando a Deus. Não perguntava. Havia uma transformação de tal forma. Eu lembro que o meu pastor falou, você não pode mais usar camisa regata, isso comigo, calça de moletom, bermuda. Uma vez eu falei, pastor, mas peraí. Ele falou, você tem que entender. E eu compreendi. O cabelo meu, irmãos, era maior, né? Tinha mais cabelo, estava mais novo. Então, de vez em quando, usava um topete assim, meio a la Elvis Presley. Uma vez eu cheguei na igreja, o pastor falou, que cabelo é esse?
Você tem um chamado pastoral? Deus chama você pastor? Esse cabelo não é de pastor, não. Ela sabe, eu ficava com raiva. Mas eu ia lá e fazia assim, irmãos, ó. Voltava para o culto. E eu ficava na mesa de som. Então todo mundo via meu cabelo meio bagunçado agora. Mas aquilo não me pesava. Era só um constrangimento de pensar, por que eu não entendi isso antes, meu Deus? Isso é processo. Isso é metanoia. Você pode até não estar entendendo, mas quando alguém te corrige, você fala, entendi, opa, tá certo. Isso aqui é coisa do passado. Agora a gente vem para a igreja e quer trazer tudo, a bagagem velha, quer trazer a bolsa velha e fala, não, mas aqui ó, eu amo isso daqui. Então você não ama Cristo. E isso não agrada mais. Tem igreja dizendo que você pode fazer o que quiser. Tem igreja dizendo que pode fazer sexo antes do casamento, pode beber, pode fumar. Tem igreja falando de tudo. E aí, nós como igreja, temos às vezes que pregar não para o mundo. Às vezes esses jovens aqui vê, né, alguém, não, mas aquela igreja, então vá para lá, irmão. Aquela pode. E aqui, ó, eu estou falando de respeito, né? Eu não consigo, irmão, vir de bermuda e de boné para o culto. Eu não consigo. Quando eu vou no juiz, eu ponho terno e gravata. E eu não estou falando que Deus é essa. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: antigamente, quando se convertia, se percebia, existia uma honra a Deus. Aí hoje está tirando tudo, está ficando uma bagunça. Aí a gente faz o quê? Show para chorar. Se chorou, tinha Deus. Se não chorou, não tinha Deus, não. Chorou? Não, então. Aí os pregadores ficam já tentando fazer você chorar de qualquer jeito. Se você não está se transformando, para de chorar. Para de chorar. Porque até quem bebe cachaça, tem uma classe de bêbado. Os bêbados são assim. Tem um bêbado valente. Não tem? Tem um cara que quando bebe, ele fica o quê? Eu te pego, hein? Eu te quebro. Tem outro que quando bebe, fica o quê? Chorão. Ih, eu te amo, eu amo. Para de achar que arrependimento é chorar, irmãos. Arrependimento é uma atitude real. Arrependimento é eu e você reconhecer o que somos. Reconhecer que a gente sem Deus não vai para lugar nenhum. Reconhecer que sem a graça e a misericórdia eu não vou conseguir. É falar o seguinte: ei, eu sei de onde eu vim, eu não quero voltar para lá. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim e eu vou viver essa realidade. E você vai ter todo mundo contra você. Porque se você mudar, você vira um exemplo vivo. É isso que o diabo quer tirar. Quando a gente se transforma, a gente vira um exemplo vivo. Os outros falam, Deus não existe. Aí alguém te olha e fala, como explicar? Como explicar que esse cachaceiro hoje é assim? Como explicar que aquela prostituta hoje é assim? Como explicar isso? Aí o diabo investe tudo para te tirar. Mas se você se arrependeu, você fica ali dizendo, eu não saio daqui, eu não mudo, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que a gente possa crer, que a gente possa entender o que é uma metanoia. Que a gente pare de viver essa vida de falsidade. Para de pôr terno se você não está vivendo como quem usa terno. Para de pôr saia se você vive pelada na cabeça e no pensamento. Seja real, fale para ele a verdade, se exponha para ele, não se exponha para os outros. Irmão, pare de postar vídeo, irmãos, eu estou pensando de cancelar todo esse negócio de rede social. Estou pensando, falando assim, mas alguém fala, pastor, mas os vídeos, cancelar esse negócio de live. Quem quiser vem para a igreja, quem quiser vai procurar uma igreja onde você mora. Ah, mas aqui não tem igreja assim, procura, deve ter alguém aí falando a verdade. Mas muitas vezes quem está falando a verdade está no bueiro, está no porão, ou as mentiras estão em palácio, e a gente quer palácio, a gente não quer ir para uma igreja que tem 5 ou 6 verdadeiros, a gente prefere uma multidão falsa. Mas faz atenção com a tua rede social. Às vezes eu vejo, irmãos, tanta gente fazendo coisa de idiota. Eu falei, você é um crente? Eu estou falando de pastor, fazendo videozinho lá para curtida, like. Alguém fala que pastor descolado, vai orar, ô infeliz, vai pregar a verdade, vai falar que o diabo está dominando e nós temos que avançar. A gente tem que ser divertido, mas não ser palhaço do diabo. E tem muita gente vivendo assim.
Deus quer fazer você ser pessoas que quando andam pela rua, alguém fala, meu Deus, ele aceitou mesmo, ele está vivendo, ele está acreditando. Mas se eu não acredito, eu não consigo. Se eu acredito que o meu trabalho me dá 7.000 euros por mês, ele pode ser o trabalho mais pesado do mundo. Ninguém acha ruim trabalhar, irmão, acha ruim receber pouco. Se eu fosse quebrar pedra o dia inteiro para ganhar 100.000 euros por dia, eu ia quebrar pedra como? Pim, 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 pim. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 20 euros, 60. O problema é que a gente vai quebrar pedra e ganha centavos, né? Aí canso, Você fala, trabalhei o dia inteiro por 50 conto, meu Deus, e agora, o que eu faço? Quando a gente acredita no céu, quando a gente acredita em Cristo, a gente entende que tem um caminho a percorrer, e nós vamos percorrer, e nós não vamos sair. Vai ser fácil, pastor? Lógico que não. Não vai ser fácil, mas nós vamos ter 24/24 a presença do Espírito Santo dizendo, eu te conforto, eu te consolo, eu te ajudo. E quando você errar, deixa comigo que eu subo lá e eu faço o seu advogado. Mas se eu não creio, irmãos, se eu não acredito nisso, se eu não entendo que a base, ela existe, que eu tenho que parar de viver uma vida de ilusão. Se eu não adianta você falar para mim que está tudo bem, se você sabe que não está tudo bem. A metanoia não é eu pensar que você está transformado, nem você pensar que está, é você estar. E quem está, a gente percebe. Quem se transformou, irmão, não fica por aí assim não, irmãos. Quem se transformou vai avante. E todo mundo sabe aqui no dia que foi tocado mesmo, falou, puxa vida, que é isso? Nós temos aqui o exemplo do Lucas, esse dia que falou. Eu nem acreditei, o Lucas querendo falar. Eu falei, Lucas querendo falar, meu Deus. Eu quero falar. Eu falei, pronto. É só Deus que faz isso. O pai pede, a mãe pede, fala, não, hoje não. De repente vem e fala, por quê? Quando você sentir presença de Deus, quando você for tocado por Deus, não tem vergonha. Não tem melhor amigo. Não tem sociedade, não tem moda, tem você e Deus. E quando está você e Deus, que você entende, você fala, eu sou dele e ele é meu. E aí nós vivemos a vida real. Mas se essa metanoia, ela não for real na minha vida e na sua vida, a gente vai viver 1 ano, 2 anos na igreja e vai ser sempre assim. Não me firmo com Deus. Eu não desisto do trabalho desanimado, não desisto. Vou trabalhar com dor, vou trabalhar cansado, vou trabalhar estressado. Às vezes aquele infeliz que está lá me humilha e eu vou trabalhar para ele. Eu lembro que uma vez eu trabalhava, e para quem está trabalhando aí, segura essa daí. Segura a onda. Eu era novo, eu ia beber água, o patrão falou assim para mim, ele era português. Ora pois, eu não vou saber falar bem português de Portugal. Mas ele falou o seguinte, se eu fosse pobre que nem você, eu não pararia para tomar água. Porque o meu patrão poderia mandar eu embora. Eu falei, tá bom, não fui tomar água. Cheguei em casa, falei para minha mãe. A minha mãe falou, meu filho, sai desse emprego. Eu falei, mãe, mas quem vai comprar isso aqui para nós? É dali que está vindo a comida. É dali que vem a ajuda. Então a gente engole seco e continua. Quem creu em Cristo, pode bater, irmãos. Eu continuo crendo em Cristo. Quem conheceu, quem teve a metanoia, não consegue voltar. Uma das coisas que a metanoia faz é você não volta para o estágio que você estava antes. E se você ficar vazio aí, sabe o que volta? É pior. Ninguém, depois de aceitar Jesus, fica normal, se desviar. A Bíblia diz que você vai ficar pior. Pior. Por isso que você vê gente que nunca vem na igreja, é meio normal, né? E os que já vieram, você fala, você é doido. É lógico que é doido, irmão. O demônio pega mesmo. Aí você fica falando, mas aquela desgraça era da igreja? Era da igreja. Aquilo ali era um pastor? Era um pastor. Porque a Bíblia diz que o diabo, quando vê que você deu lugar para ele, ele não pede, ele vem com mais 7. Por isso hoje, se você ainda não se arrependeu, comece a se arrepender em nome de Jesus. Comece a fazer o percurso para que a gente possa chegar lá. E nós vamos ter um trajeto muito grande. Então entenda isso. Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10.
eu quero avisar os irmãos, né, aproveitando enquanto vocês vão achando aí, que não tem nada a ver com culto, mas que a gente colocou uns princípios e todos os nossos cultos vão acabar sempre no horário, tá bom? Todos. Nem que tenha que reduzir as oportunidades e tudo, mas nós não podemos passar, porque uma vez ou outra, mas está passando muito, e isso está me incomodando, e a gente vai corrigir isso aí. Acharam? Olha só, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. O arrependimento que vem da parte de Deus não faz você querer se matar depois de ter matado alguém, não. Faz você falar o seguinte: eu preciso mudar, e se eu tiver que pagar pelo que eu te fiz, eu vou pagar, mas eu vou viver essa vida, eu vou mudar meu comportamento e eu vou para frente. Agora o arrependimento do mundo é aquele: se mata. Você não vale nada, hein? Deus não está aqui para dizer para mim, você que não vale nada. Como é que você diz para uma água: isso aqui é água, ô sua água? Tem uma frase que eu gosto, só que eu não me lembro dela tão bem, porque às vezes eu não fico fazendo muita menção dos que eu leio, mas ela diz o seguinte: você acha que eu sou ruim, mas eu sou muito pior. Hã? Deus te conhece esse muito pior, e mesmo te conhecendo muito pior, Ele fala o seguinte: se você entender que o pecado, ele vai te gerar uma tristeza, e essa tristeza, quando é um arrependimento, ela vai fazer você chegar aonde? Na salvação. Agora, se for do mundo, quando você sentir vontade de tirar a sua vida, de desistir de tudo porque errou, é o diabo que está lá com você. Você não está arrependido, você está tendo remorso porque não deu certo. Não deu certo o que eu quis, não deu certo o que eu planejei. Agora, quando você vê que está sentindo, que está ficando longe de Deus, fala: opa, preciso voltar. Dá tristeza? Lógico que dá tristeza. Amargura? Lógico que dá amargura. Mas aí você não vai para longe, você vem para perto. E quando você vem para perto, você recebe o que? A salvação. Que a gente possa entender isso de forma prática e entender o seguinte: o arrependimento, ele vai passar por algumas etapas. E aí nós vamos colocar aqui: reconhecimento do pecado, a primeira coisa. A gente pode usar sempre ele, Davi. Davi, todos os reis, o que acontecia com os reis? O profeta vinha e dizia o seguinte: está em pecado. O que é que o rei fazia? Cala o profeta, mata. Davi não. Davi recebe a notícia, e a Bíblia diz que ele vai reconhecer. E quando você abre lá no 2 Samuel 12:13, 2 Samuel 12:13, tem a frase que muda a vida de Davi. Essa é a coisa que muda, que você tem que entender o que ele está dizendo ali. Então disse Davi a Natã: olha lá, pequei contra o Senhor. Esse é o momento quando ele escuta aquela frase assim, ó: não, quem fez isso tem que morrer, tá todo bravo, né? Porque se você for ler o texto, Davi, no original, ele está se expressando com um grito. Quem fez isso? Quem pegou essa ovelha? Tem que morrer. O profeta, muito simpático, olhou para ele e falou: You, você. Aí o que ele fez? Arrependimento gera tristeza. Só que a tristeza não te põe para longe, nem manda calar a voz de Deus. Aí ele assume a posição e diz: pequei, não foi contra ninguém, eu pequei contra o Senhor. Aí também, quando você diz e reconhece, Deus entra com aquilo ali, ó. E disse Natã: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora, enquanto eu estou com as minhas desculpas, enquanto eu estou dizendo: você não vive na minha casa para entender a minha vida, você não vive no meu corpo para entender as minhas emoções, eu vou sempre tendo justificativa. Mas quando eu assumo e diz: opa, pequei, você recebe aquilo ali na hora. Fica tranquilo, o perdão vem sobre você. É o que eu digo, quando falta o entendimento, a gente fica transitando dentro de uma linha que não é santa. E ser santo no sentido bíblico não é ser perfeito,
É ser maduro e consciente para entender que tem um Deus, que quando eu errar e eu me arrepender, Ele está pronto a perdoar e me fazer continuar. Agora, enquanto eu estiver brincando, eu estou só brincando. Outra coisa que nós temos que entender dentro desse: eu reconheço o meu pecado, mas eu tenho que ter um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno não vai me fazer sair da igreja porque pequei. O arrependimento genuíno não faz me afastar de Deus porque pequei. É uma das maiores contradições da igreja moderna. Todo mundo que peca vai embora, porque não conhece Deus, porque não conhece a base do cristianismo. E a base desse que nós vamos estudar esses dias, nós estamos falando hoje sobre arrependimento. Se você está aqui e está arrependido, você é uma pessoa transformada. Se você está aqui, você se arrependeu, você não pensa mais como você pensava antigamente. Você não é mais um ex, entendeu? Eu me converti, mas as veias não. Se você se arrependeu, você está transformado. O seu pensamento é diferente. Se antes você pensava em gritar, hoje você não pensa mais em gritar. Se antes você pensava em desistir, hoje você não pensa mais em desistir. Então, depois de ter esse reconhecimento, uma lamentação genuína, aí tem uma parte que eu quero que você abra aí comigo, Mateus capítulo 3, versículo 8. Porque isso daqui tem que ter na nossa vida e nós vamos parar por aqui hoje, amém? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda pessoa que se arrependeu, ela não exige nada de ninguém. Escute, porque está cheio de gente que faz muita coisa errada e depois fala: eu já pedi desculpa, né? Eu já pedi desculpa. O texto diz uma coisa: ok, tem perdão, mas se você se arrependeu, você tem que agora mudar de direção. E você vai começar a produzir atitudes que mostram, comprovam, autentica o seu arrependimento. Se eu errei com você, você está falando mal de mim, eu nunca vou me ligar, eu nunca vou me preocupar. Mas está falando mal de você, mas é verdade, eu errei com ele. A pessoa lá está falando para todo mundo que eu sou caloteiro, é verdade, eu dei um calote nele. Mas você já pagou, eu sei, mas eu dei. Mas você se arrependeu, eu sei, mas deixa Deus trabalhar na vida dele para ele ver que eu mudei. Ele vai ver com o tempo que eu mudei, e ele vai voltar aqui, ele vai falar: desculpa aí que eu estava falando mal de você. E vai chegar um dia que ele vai falar: não, ele foi, mas ele não é mais. Eu até parei de falar dele. Só que nós queremos que as pessoas sejam o quê? ETs. Matamos pessoas, judiamos pessoas, depois queremos que só dizer: desculpa aí, hein? Não é isso que a Bíblia ensina. Quem se arrepende, assume o mal que fez, pede a graça de Deus, a misericórdia para enfrentar as consequências que virão. E a Bíblia diz que Deus faz com que eu tenha paz. Quando eu me arrependo, Deus faz meu inimigo do lado de lá e fala: calma aí, ele se converteu. Só que nós muitas vezes não estamos se convertendo, estamos só se arrependendo no sentido de boca. Então, se você quer se arrepender e quer saber se você está, reconheça o seu pecado, tenha um arrependimento genuíno e tenha uma mudança verdadeira de vida. E aí nós poderíamos entrar um pouco mais eu tenho um tempo ainda, tenho uns 5 minutos. Nós temos exemplos, e aqui eu vou usar só 2 para a gente ir rápido. Nós temos o metanoia e o metamelomai. Todo mundo lembra do metamelomai? Metanoia é o que Pedro sente ao negar Jesus. Pedro negou Jesus, consciente, 3 vezes, avisado antes. Eu gosto que a Bíblia registra que quando ele nega a terceira, dá aquela batida de olho. É quando você está falando mal de alguém que a pessoa entra, escuta tudo, e você fala: não, porque o Valdomiro não presta. Oi, gente, o que você falou? Quando você pega o bem no fraga, a pessoa fala até assim:
Dá licença. Volta aqui, fala na cara, né? Pedro foi assim. Negou a terceira, Jesus bateu os olhos com os olhos dele. Aí veio aquela tristeza. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. E ele vai ser transformado. E Deus vai chamar ele e vai dizer: apacenta minhas ovelhas aí, Pedrão. Vai, Pedrão. Só que a Bíblia vai dizer que Judas, quando a Bíblia está escrito que Judas sentiu arrependimento, lá está escrito metamelomai, que é em grego, que significa remorso por não ter atingido o objetivo que desejava. Por quê? Ele pensou que Jesus seria aquele que livraria Israel. Jesus não era. Aquilo decepcionou ele. Depois ele pensou que se entregasse Jesus, haveria um resultado da parte de Jesus, de reação, e faria coisas diferentes. Jesus também não fez, se entregou. Aí ele falou: não deu certo, deu um plano meu. Aí você pega e pensa que está arrependido, mas é só porque não deu certo. Sabe por que você pediu desculpa? Porque alguém te viu. Se ninguém tivesse te visto, você estava lá até agora. Pense e reflita se você tem tido metanoia ou metamelomai. Se você só se arrepende quando alguém te vê, só quando dá errado. Arrependimento te faz mudar porque você entristece a Deus. Remorso vem quando você machuca os outros. Você não está nem aí com Deus. Tanto é que nós estamos aqui, tem coisa que a gente faz errado, que quando sair do culto hoje nós vamos fazer de novo. Fique em pé em nome de Jesus.